Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, nesta Escola Bíblica Dominical, mais uma lição da Palavra de Deus, baseado na carta aos Hebreus, cujo autor desconhecido, mas muito conhecido pela inspiração e pela atualidade da carta para os nossos dias, colocando Jesus como sendo superior a qualquer ordem sacerdotal, a anjos, às estruturas. Quem está em Cristo está numa situação elevada e é preciso que aqueles que creem em Cristo como nosso sumo sacerdote para sempre estejam vivendo de uma maneira elevada. Isso não significa orgulho, soberba, grandeza, mas estão vivendo numa qualidade de vida infinitamente melhor e maior, porque nós estamos no verdadeiro, nós estamos no maior e no melhor. Cristo é maior, Cristo é melhor. Essa é a tese do autor de Hebreus para um povo que creram em Cristo, mas que estavam vivendo as raias de um abandono de fé, de uma apostasia. E nesta carta ele está falando, entre tantas coisas, a base dele é falar de Jesus no seu ofício sacerdotal, nas suas funções de intercessor, daquele que ofereceu o sacrifício. E o texto que nós queremos ler hoje, em Hebreus, no capítulo 7, vai falar de Melquisedeque como um tipo de Cristo no Velho Testamento. Depois eu quero explicar qual é o estudo das tipologias na Bíblia, que é importante para a gente ter uma noção. Quando você lê alguns personagens do Velho Testamento, a questão é de que maneira você pode aplicar a história de vida desse personagem à pessoa de Cristo. É muito interessante fazer essa ligação. E Melquisedeque é um tipo de Cristo por excelência. O texto em Hebreus capítulo 7, do verso 1 até o 10º, assim está escrito: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto foi semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores dos despojos, dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Muito bem, meus queridos, o texto lido vai mostrar essa figura que aparece no Velho Testamento, lá no episódio de Abraão, e historiando, fazendo uma síntese do relato bíblico desse acontecimento que é transcrito aqui na carta aos Hebreus, onde nós lemos, lá em Gênesis, no capítulo 14, do verso 18 ao 21, é o relato de tudo isso, que Abraão foi para uma guerra contra o rei de Sodoma, e cujo seu sobrinho Ló estava preso, e ele liberta o sobrinho, e ele vence aquela guerra, e ele traz o despojo da guerra. E no caminho de volta da guerra, ele encontra com essa figura, que aparece do nada no Velho Testamento, a figura de Melquisedeque. Quando ele se apresenta diante de Melquisedeque, Abraão presta honra a Melquisedeque, reconhecendo que ele era o sacerdote do Altíssimo, e entrega
os seus dízimos a Melquisedeque. O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: existe uma superioridade de quem recebe os dízimos e uma inferioridade de quem tributa os dízimos. Abraão, ao dar o dízimo a Melquisedeque, e de Abraão vem a escola sacerdotal de Arão, lá no período de Moisés, quer dizer, Arão, um sacerdócio inferior de Melquisedeque. Ele está dizendo o seguinte: Abraão reconheceu a superioridade de Melquisedeque sobre a sua gênese, sobre os seus descendentes. Cristo superior, não só ao sacerdócio de Arão, mas como toda a família de Abraão, sobre Abraão. Tudo naquele ato de Abraão já estava embutido essa superioridade. Quando ele diz que esse sacerdote que aparece do nada, que era superior a Abraão, ele está identificado com Cristo. E o capítulo 5, verso 6 de Hebreus, diz que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso mesmo, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Mas Jesus também se identificou com o sacerdócio de Arão, com essa escola, com essa ordem sacerdotal. Mas nós já vimos em reflexões anteriores que Jesus ele tem a síntese entre a fraqueza humana, a inferioridade sacerdotal de Arão, no seu estado de humilhação, e ele tem a identificação com o sacerdócio de Melquisedeque no que diz respeito à sua exaltação. E a gente percebe em Cristo as duas naturezas, a divina e a humana. A gente percebe em Cristo a sua humilhação e a sua exaltação. A gente percebe em Cristo os seus ofícios de sacerdote e rei. Ele assumindo a nossa fraqueza e ressuscitando em glória. Então, ele incorpora essas ordens sacerdotais nas suas hierarquias. Jesus, na sua divindade, ele é superior à nossa humanidade, às nossas fraquezas, mas nem por isso ele despreza a nossa fraqueza, ele se torna representante da nossa fraqueza. Se a gente entender isso, que o poder, fraqueza e poder reunido numa mesma pessoa nos leva junto, a identificação da fraqueza faz com que ele tenha compaixão, perdoe os pecados, e a grandeza é o poder de barganha, é o poder de nos colocar em lugares celestiais, nas regiões celestes. Muito bem. Esse sacerdote, o sacerdócio, a ordem sacerdotal de Melquisedeque, tem uma característica nova. Ele não era só sacerdote ou sumo sacerdote. Ele era sumo sacerdote do Altíssimo e ele era rei. Ele era rei de Salém e sacerdote do Altíssimo. Ou seja, nele residiam esses dois ofícios: rei e sacerdote. Aí você vai ler lá em Pedro que Deus nos constituiu reinos de sacerdote. Ou seja, nós, fazendo parte da ordem sacerdotal de Cristo, que traz a base em Melquisedeque no Velho Testamento, temos essas funções poderosíssimas. Reis e sacerdotes. Reúne-se na pessoa de Cristo. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. O rei profeta pregava, o rei sacerdote pregava, quer dizer, a função, a missão, o ofício profético já era consequência do ofício sacerdotal e real. A palavra é dita pela boca dos seus servos, os profetas, e em Jesus Cristo nós vemos essas funções, esses ofícios em plenitude. No Velho Testamento separadamente e em Cristo a síntese de tudo isso. E o Monte da Transfiguração mostra claramente
o representante da lei e o representante dos profetas. Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas. Então, toda a revelação do Velho Testamento se cumprindo em Cristo Jesus. Agora, quais são as características dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque? Bem, nós vamos destacar o que sobre as características dessa ordem sacerdotal ou dessa figura estranha no Velho Testamento? Estranha, nós já vamos ver por quê. Primeiro, nós vamos perceber que não há sucessão de sacerdote dessa ordem. Melquisedeque, ele se apresenta na Bíblia como não tendo ancestrais. Ele não tinha genealogia. Não sabe de onde ele vem, quem ele era. Ele simplesmente aparece lá em Abraão e não diz nasceu de fulano. A Bíblia está cheia de genealogia. Se você quer saber de Moisés, de Noé, dos personagens bíblicos, todos eles nasceram de alguém que nasceu de alguém, que chega lá na família de Noé. Adão teve 2 filhos, um matou Caim, matou Abel, e depois nasceu Sete, e enfim, teve filhos e filhas, e todos os personagens bíblicos têm uma história, têm uma origem, têm uma árvore. Aqui, no Melquisedeque não tem. Mas o que significa isso na ordem sacerdotal que se cumpre em Cristo Jesus? Não ter ancestrais, não ter genealogia. É porque a ordem sacerdotal inferior de Arão, ela era estabelecida em cima de uma ordem hereditária. Era transmitida de pai para filho. O ofício real também era. É muito comum você ler na Bíblia a ordem sacerdotal, o ofício de rei. Quando um rei morria, o filho automaticamente assumia o trono. E Jesus anda na contramão disso porque não existe mais hereditariedade de poder. Isso é importante em Cristo. Ele não transmite o seu poder a outrem. Ele diz, a sua glória ele não divide, ele é o único poder. Qual é o grande problema disto? Que a gente vê dentro de uma estrutura de religiosidade baseado em hierarquias de poder, baseado em determinada unção, especiais, pessoas que são supostamente dotadas de uma vocação especial, como se recebesse uma espécie de hereditariedade. A sucessão apostólica, por exemplo, é uma hereditariedade. Recebi este chamado por vocação. E o que acontece em Melquisedeque, que aponta, que tipifica Cristo, é que não há essas sucessões, não há uma genealogia de poder, de transferência de poder. Então, essa transferência de poder, isso não existe em Cristo Jesus, porque ele não transfere. Mas os homens usados por Deus, que pregaram com ousadias, que fizeram sinais, milagres e prodígio, ora, um deles que nós destacamos foi Paulo. E quando Paulo, em uma cidade, curou uma pessoa, as pessoas chegaram para Paulo e quiseram fazer dele uma espécie de Deus. E ele rasgou as vestes e diz, nós nada somos, o poder é ele, quem faz é Jesus, quem continua fazendo é ele. Todo o poder foi dado no céu e na terra para ele. E até onde se lê, ele não passou esse poder para ninguém. Você recebe o poder do Espírito Santo para exaltar o poder dele, não o seu, não o nosso, não da nossa estrutura. Não existe territórios sagrados que tenham um diferencial maior do que o outro. Tudo porque o Melquisedeque não tinha descendência, não tinha ascendência. Ele aparece. Jesus Cristo ele veio das alturas.
E ele não veio estabelecer uma superestrutura de poder dado aos homens, até porque ele sabe que poder dado aos homens estraga, arrebenta. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, essa primeira lição, essa primeira observação da caracterização da ordem sacerdotal de Melquisedeque como tipo de Cristo. Segundo, essa ordem sacerdotal tem realeza, é sacerdote real. Ele era rei e sacerdote. Esses ofícios no Velho Testamento, quando não olhavam para Cristo, era a pior desgraça. Os reis fizeram o que era mal perante o Senhor. A posição, o status, via de regra, acabava estragando essa gente, arrebentava com eles. Os sacerdotes, no tempo de Jesus, eles eram comprados. Eles eram pessoas entregues ao poder público. E tanto é que nos tempos de quando Jesus nasce, existia o alto clero e o baixo clero, existia uma ordem sacerdotal, que eram poderosos, que eram o próprio sinédrio ali. Eles tinham um conchavo com Roma, eles recebiam o dinheiro do império, e eles eram contra, eles abominavam o gentil, mas eles aceitavam as ofertas generosas dos gentios. Se viam nisso, eles não tinham escrúpulo. E existiam ordens sacerdotais de gente simples, como, por exemplo, Simeão, o pai de João Batista, que estava no turno, era aquele pessoal que trabalhava nos escombros, nos bastidores. É o pessoal que limpava o sangue das ofertas, era essa ordem inferior que não tinha poder de voto e nem de veto, mas eram pessoas humildes que estavam ali trabalhando no templo. Uma coisa muito parecida com os nossos dias, dentro das atividades templárias. Normalmente tem os piedosos, gente entregue, gente consagrada, que demonstra força, que não tem uma oficialidade, mas que tem fatos, que tem folha de serviço. E existem os oficiais que não é de fato. Isto é uma constatação, não é julgamento. Nós não estamos apontando o nome nem nada, mas isto acontece. No caso do Melquisedeque, como tipo de Cristo, ele era rei de Salém. Ou seja, ele era rei de paz, ele era sacerdote do Altíssimo. Só vai funcionar quando isto acontecer, você ser um rei de Salém. Salém, paz, Jerusalém, casa da paz. E ele era rei de paz. E é interessante que os reis estavam brigando. Abraão estava vindo de uma guerra de reis, de interesse. A característica dos reis do Velho Testamento era a guerra, era brigar. Era rei porque era herói de guerra. Eram levantados como heróis, e assim o rei era o guerreiro. Era o guerreiro mor. E de repente aparece essa figura que era de paz, que ele não trabalhava a partir de guerra. Mas Abraão, vindo de guerra, se curva ao rei da paz e oferece o dízimo para ele. Olha que interessante. É a guerra se curvando diante da paz. E aí em Jesus Cristo, a paz vence a guerra. Eu não vim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu vim trazer paz. Deixo-vos a paz. A guerra que ele propõe é uma guerra de egos, quando eu faço morrer a minha velha natureza. Mas ele é príncipe da paz. Jesus é configurado, é caracterizado assim, ele é príncipe da paz, ele é rei da paz, ele gesta a partir da paz, da harmonia, ele perdoa o pecado, ele sara a terra, ele harmoniza. Quem está em Cristo é nova criatura, quem está em Cristo saiu do conflito, não precisa mais usar a letalidade das suas palavras, das suas ações. Ele é rei de paz, Jesus é príncipe de paz. Olha, não há uma ligação interessante? E ele é sacerdote do Altíssimo.
Ele não é sacerdote do governo, ele não é sacerdote de interesses pessoais, ele não é sacerdote dos caprichos humanos, ele não é sacerdote de palco dos grandes aglomerados de gente, ele não é sacerdote de esquemas, ele é sacerdote do Altíssimo. O Altíssimo coordena as ações e ele executa as ações. Simples assim. E quem faz parte da linhagem sacerdotal de Cristo está dentro dessa linhagem. Ele é do Altíssimo. Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa característica, reis e sacerdote, trazendo marcas de paz e de obediência àquele que é o maior e o eterno, para a glória de Deus. E em terceiro lugar, em Cristo, todas as ordens sacerdotais são ultrapassadas e inadequadas. Não há mais necessidade de sumo sacerdote. Essa é uma coisa também que eu queria encerrar a nossa meditação, o nosso estudo nessa manhã, dizendo o seguinte: fora de Cristo não há mais ordem, é desnecessário as ordens sacerdotais. Vocês já viram que as pessoas elas são fascinadas com títulos, com rótulos? Elas buscam desesperadamente graus de reconhecimento popular. O ungido de Deus, ele é um pastor, ele é bispo, ele é sumo pontífice, ele é isso e aquilo. E na medida que ele vai ganhando esses títulos, esses rótulos, ele vai colocando uma vestimenta, ele vai cada vez mais se distanciando dos pobres mortais, fica numa posição elevada. Em Cristo Jesus não há mais necessidade disto. É muito simples. Nós fazemos parte de uma igreja, tem uma estrutura? Tem, mas o nosso ofício é submisso ao ofício de Cristo, de interceder, de salvar, de oferecer o sacrifício, e nós servimos ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E não temos mais necessidade nenhuma de reconhecimentos humanos. A igreja, ela é instrumento nas mãos de Deus, ela é sal e luz entre os povos. E sal e luz são elementos que se diluem no meio das massas. É assim que acontece. Então, você que muitas vezes fica oprimido por determinada liderança espiritual que manda em você, que determina onde você deve ir, o que fazer, olha para Cristo. E ao invés de você obedecer a caprichos, a desmandos, muitas vezes, que oprimem, que te colocam dentro de um curral. Estava conversando com uma pessoa hoje sobre essa questão de conflito de igreja. Estava dizendo para ela: igreja não é curral, igreja é corpo de Cristo. E nós somos livres para desenvolver as nossas ações, as nossas criatividades, habilidades, para um fim só, que é Cristo. Cristo é cabeça e todos nós somos membros uns dos outros. Não existe grau de superioridade. O que existe nos dons são graus de funções, apenas isto e ponto. Então nós não temos mais essa necessidade. Portanto, Cristo incorpora todo o sacerdócio de que precisamos. Isso eu quero finalizar. Cristo é tudo em todos. Nós temos nele, por meio dele, para ele, todas as coisas. Nós não temos necessidade de plano B, nós não temos necessidade de buscar a alternativa. Ele não resolve, vou buscar. Isso é uma cultura idólatra. Eu tenho orado, pastor, mas ele não ouve, ele não responde. Opa, espera um pouco. Você sabe das implicações dessa sua oração? Você sabe que ele responde sempre as orações para te preservar do inferno. E ele promove algumas situações hostis para te ensinar, mas ele responde todas. Ele só não vai responder de acordo com seus caprichos. Isso ele não vai fazer por amor a você mesmo.
Por isso, queridos, pense que Melquisedeque é um personagem importante, sui generis no Velho Testamento, que aponta para a singularidade de Cristo como nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Bendito Deus, Pai bondoso, muito obrigado porque Tu és suficiente para nós. Muito obrigado porque a Tua palavra ela tem uma coerência, tem uma harmonia extraordinária no que diz respeito aos estudos das tipologias. Obrigado porque o Velho Testamento são sombras das realidades que aconteceram no Calvário. E obrigado porque a nossa fé está fixada no Calvário, naquilo que o Senhor fez, no resgate da nossa alma. Por isso nós estamos felizes, por isso que nós não temos temor do mal, por isso nós estamos nesse mundo a teu serviço, sabendo que o Senhor já nos mudou de pátria, nós temos uma pátria celestial. Sustenta o teu povo nesses dias difíceis com a tua graça, com a tua destra fiel, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.